Pô, rapaziada, obra nova aqui no canal, e se vocês gostarem e quiserem a continuação, deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo, parte 2. No Império de Orande, feudo de Lannister, em uma escola, a professora dizia às crianças que hoje elas irão aprender sobre os magos. Ela dizia que a meditação é muito importante, desde que a pessoa consiga se concentrar, mas afinal, qualquer um consegue fazer isso. No meio das crianças, havia um rapaz um pouco mais velho. Ele se perguntava se isso realmente é verdade, e o seu nome era Lyn Lannister. Ele fica um pouco deprimido, pois já se passaram 8 anos desde que ele está na pré-escola. Alguns pirralhos da sua idade se tornaram magos, e eles já podem ser independentes. No entanto, ele ainda nem consegue meditar. Ele fica olhando para sua mão dizendo que, se ele quiser descobrir a verdade naquele ano, então ele precisa se tornar um mago de nível sábio. De repente, algo acerta sua cara, e as crianças correm até ele, dizendo que sentem muito, pois estavam distraídas praticando magia, e se deixaram levar pelo instante. A criança pergunta por que Lyn não usou magia de escudo para bloquear. A outra criança a repreende, perguntando do que ela está falando, pois lamentavelmente o jovem mestre delas ainda nem se formou na pré-escola. Então como ele poderia usar magia? A criança que jogou aquela magia fica confusa, perguntando se a magia de Lyn é tão poderosa, então por que ele ainda está na classe dos iniciantes? A outra criança responde, dizendo que isso é porque o jovem mestre é um órfão, adotado pelo senhor. Eles começam a conversar entre si, perguntando se aquele tipo de menino de rua, sem nome, é digno de ser herdeiro do senhor. Enquanto eles conversam, o prota começa a se sentir extremamente ofendido por não ter se formado na pré-escola, ser um órfão e ainda ser chamado de menino de rua. As crianças voltam a brincar. Lyn diz que aqueles pirralhos sabem mesmo como enfiar a faca no coração de uma pessoa. De repente, uma voz autoritária e assustadora pergunta para o jovem o que ele estava fazendo ali e sobre o que ele estava tagarelando. O jovem começa a chorar e mal consegue se explicar. Porém, o prota pede para Cal baixar a sua espada. O cavaleiro fica confuso e olha para o prota, e com isso, as crianças aproveitam para correr. Cal diz ao jovem mestre que ele precisa deixar que ele puna as crianças severamente. Lyn levanta e diz que mesmo assim, Cal não pode usar esse tipo de método. Ele pergunta se aquela espada que o rei concedeu a ele era para ser usada contra os plebeus. Cal fica sem resposta, então se curva e pede desculpas, ressaltando que não vai mais fazer coisas estúpidas de agora em diante. O prota diz que está tudo bem, então decide mudar de assunto e pergunta por que Cal está ali. O cavaleiro grita, dizendo que quase esqueceu o motivo. Ele ressalta que o prota recebeu uma carta do Oliveira, então ele deve voltar e dar uma olhada imediatamente. Lyn fica surpreso ao ouvir aquele nome, pois foi Oliveira que ajudou a esconder o real nome do prota no ano em que seus pais sofreram um acidente, e por isso ele é o benfeitor que o escondeu ali. Lyn volta para o palácio. Ele pensa que Oliveira sabe que ele não consegue perceber a magia, e por isso tem tentado ajudá-lo de todas as formas possíveis. O prota desce da carruagem feliz, pensando que Oliveira dessa vez deve ter descobrido algo. Ele entra na propriedade e cumprimenta seu pai, dizendo que já voltou. O homem se vira e diz para Lyn ir rápido para os estudos. Esse é o irmão mais velho da mãe do prota, e o seu nome é Blaine Lannister. Ele diz que está com a mensagem de Oliveira e gostaria de ouvir junto com ele. Lyn pensa que deveria chamar Blaine de tio, mas, para não expor a sua verdadeira identidade, eles devem ser conhecidos no exterior como pai e filho adotivo. Blaine usa um pouco de magia, pedindo para a pequena ler a carta. A estátua começa a brilhar os seus olhos, dizendo exatamente o que está escrito na carta. Saudações, Duque Blainer. Eu estava vagando e aconteceu de tropeçar em um livro mágico peculiar. Talvez isso ajude Lyn a despertar a sua magia. De repente, o livro começa a sair de dentro daquela pequena estátua e vai direto para as mãos do prota. Ele fica muito surpreso ao ver aquele livro, pois ele é feito de ossos de animais e ressalta que aquele tipo de material é realmente muito peculiar. Porém, mesmo com o livro em suas mãos, ele baixa o seu olhar, um pouco desacreditado, pensando que já se passaram tantos anos e não importa o quanto ele tente, ele não consegue despertar a sua verdadeira magia. Isso faz com que ele olhe para o livro e se questione se dessa vez ele terá sucesso. Blaine, vendo isso, tenta reconfortá-lo, dizendo que se ele se sentir muito cansado, então ele não deve se esforçar demais, pois nem todo mundo consegue ser um mago, muito menos um mago de nível sábio. O Duque ressalta que se o prota quiser, ele sempre pode viver como Lyn Lannister, pois em primeiro lugar foi Zoe quem o deixou, então por que Lyn deveria carregar um fardo tão grande para se tornar um mago? O prota baixa sua cabeça e agradece a seu tio pelas suas palavras amigáveis. No entanto, ele ressalta que como seu tio já sabe, a traição do seu pai não é algo tão simples, pois antes, se Lyn atrasasse apenas 5 minutos para chegar em casa, o seu pai ficava extremamente ansioso e voava por toda a cidade procurando seu filho. No entanto, agora seu pai está preso no território do dragão e infelizmente ele não consegue nem saber se ele está vivo ou não. Lyn levanta seu rosto sorrindo e diz que então, como um verdadeiro filho, ele não deve simplesmente ignorar
ignorar isso. O tempo se passa e a noite chega. O Prota vai para o seu quarto e se deita em sua cama. Ele olha para o livro e diz que sabe que seu tio está fazendo isso por ele. Porém, ele diz que, enquanto houver uma chance de encontrar o seu pai, ele não vai desistir, pois se tiver 1% de chance, ele terá 99% de fé. O Prota começa a pensar que, embora ele pensasse assim, em suas memórias o seu pai raramente voltava para casa. Ele começa a se lembrar de quando era criança e ouviu a sua mãe dizendo que seu pai havia trazido novos brinquedos para ele. Ele pensa que mesmo que seu pai voltasse poucas vezes para casa, ele sempre fazia de tudo para tornar ele e a sua mãe as pessoas mais felizes do mundo. Seu pai sempre trazia novos brinquedos e presentes e perguntava como ele estava se sentindo. Dava amor, carinho e atenção sempre que possível. A mãe do Lin pergunta para Zoe se ele já estava saindo de novo. Ele se vira e responde que sim, e pede para ela não se preocupar, pois tudo vai correr bem e aquela será a última expedição. Zoe afirma que da próxima vez que ele voltar não precisará partir novamente, e então poderá ter uma vida feliz com a sua família. No entanto, o Prota se lembra que essa foi a última vez que viu seu pai, pois ele nunca mais voltou. E não é apenas isso, pois a sua mãe também sumiu. Então, se ele quiser reconstruir essa família quebrada, talvez só ele possa fazer isso. Então ele pergunta se aquele livro mágico realmente poderá ajudá-lo. Ele ressalta que o método de aprendizado gravado no seu interior é completamente diferente da magia ortodoxa. Então ele se levanta da cama, dizendo que não importa o resultado, até porque ele já falhou inúmeras vezes, e mais uma falha não fará nenhuma diferença. Ele começa a se concentrar, pensando que não custa nada tentar. Ele começa a juntar a sua energia agressiva e a aproxima do seu corpo. No entanto, algo deu errado e ele fica irritado, dando um soco na parede, dizendo que falhou novamente. Porém, várias bolas de energia estavam ao seu redor, e ao prestar atenção nisso, ele fica surpreso ao notar que aquilo era magia, e ele finalmente pode perceber o poder mágico. De repente, ele começa a sentir uma dor muito grande. Ele começa a tossir sangue e pergunta do porquê achar que seu corpo vai explodir. Ele começa a se ajoelhar de dor, pois toda aquela energia estava entrando em seu corpo. Ele se pergunta se vai morrer dessa forma, porém ele começa a se irritar, dizendo que de jeito nenhum ele pode morrer dessa forma, pois se ele morrer assim, como ele vai poder procurar a sua família? Indignado com aquela situação, ele começa a aguentar toda aquela dor e grita, juntando o máximo de poder mágico que pode. De repente, ele se vê em um lugar escuro. Ainda meio perdido com toda aquela situação, ele fala que aquilo é muito estranho e pergunta do porquê todo aquele poder mágico desapareceu tão de repente e do nada ficou tudo preto. Sem entender aquilo, ele começa a se questionar se as luzes foram apagadas. Ele começa a se levantar, dizendo que irá sair e ver o que está acontecendo. No entanto, ao mover a sua mão, ele sente algo estranho. Ele pega aquela esfera e começa a se perguntar o que é aquilo, se poderia ser uma bola ou até mesmo um ovo. De repente, aquela esfera começa a emitir uma tela do sistema, dizendo: "Caro Sr. Lin, saudações." Isso deixa ele extremamente assustado. Ele solta a esfera, se afastando o máximo que pode, e pergunta o que é aquilo. A esfera diz que é o mordomo dele e ressalta que esteve o esperando por mais de 10 anos. A esfera começa a emitir uma quantidade de energia extremamente estranha, desejando boas-vindas a ele, pois aquele local sagrado pertence exclusivamente ao Prota. As coisas começam a mudar e de repente tudo aquilo que estava preto começa a sumir. A esfera diz que aquele é o lar dos dragões, e ao ouvir isso, Lin fica aterrorizado, imaginando dragões imensos e extremamente poderosos. Então, ele começa a olhar ao seu redor, perguntando se há algum dragão por perto. O sistema diz que uma vez em que o ovo de dragão que está em sua frente eclodir, haverá um dragão ali. Não, mas isso é meio óbvio, né? Quando o ovo eclodir, vai ter um dragão ali, pô. Esse sistema tá falando uns bagulho óbvio. Também o Prota não faz umas perguntas boas também, pô. O Prota fica surpreso e pergunta se aquilo realmente é um ovo de dragão. O sistema fala que é isso mesmo e ressalta que aquele é o primeiro ovo de dragão do Prota. O sistema explica que o Prota não poderá voltar ao mundo real até que ele crie o seu primeiro dragão com sucesso e complete as tarefas de alimentação. Lin bate no sistema irritado, perguntando se ele está de brincadeira, pois assim que o ovo chocar, o dragão comerá-lo vivo. De repente, ele ouve um barulho e olha para o lado, vendo que a casca do ovo está se partindo. Ele fica assustado, vendo que uma parte do dragão já está para o lado de fora. O sistema, ainda ferido por causa do ataque do Prota, diz que aquele é um lembrete amigável e explica que, se ele não pingar uma gota do seu sangue na casca do ovo do dragão antes que ela ecloda, ele realmente irá ser comido. Isso faz com que o Lin fique com ainda mais medo. Porém, ele tá sem tempo, e mesmo sem entender o que está acontecendo ali, ele pega um pouco do seu sangue, dizendo que precisa formar um vínculo com aquele monstro que tem poder para destruir o mundo. Antes que o ovo finalmente se quebre, ele salta para colocar um pouco de seu sangue. De repente, uma quantidade inimaginável de energia começa a sair daquele ovo, jogando o Prota para longe. De repente, o Prota começa a abrir o seu olho bem devagar, se perguntando se teve sucesso. Ao olhar à sua frente, ele vê um pequeno bebê dragão. Ele fica até um pouco
pouco aliviado e se pergunta se aquilo realmente é o dragão, a criatura mais aterrorizante do mundo. Ele dá um peteleco no dragão, fazendo-o cair. Ele começa a ficar um pouco mais tranquilo, perguntando se aquilo realmente é sério, e pensa aliviado que aquilo é apenas um filhote, então não há nada com que ele precise se preocupar. Lin resolve ajudar o pequeno dragão, tirando a parte de uma casca que estava tampando a sua visão. Porém, o dragão fica extremamente irritado, perguntando como um humano insignificante ousa tocá-lo, e o ataca, acertando um chute bem na cara do prota. Vendo essa força imensa, Lin diz que aquilo realmente é um dragão, e pelo visto, ele consegue compreender a linguagem dos dragões, e isso deve ser por causa do sistema. Várias janelas do sistema começam a aparecer à sua frente, dizendo: tarefa concluída, parabéns por possuir o seu primeiro dragão. Criador de dragão, você obteve 5 pontos de experiência e 50 de ouro. Você foi recompensado com a recompensa de iniciante, 1000 de ouro. O sistema explica que o ouro pode ser usado para comprar rações, construções e expansão de campo. O ouro do sistema e o ouro real são equivalentes com uma taxa de câmbio de 1 para 1. Lin começa a ficar um pouco mais animado e pergunta se ele realmente pode usar o dinheiro real. O sistema pede para ele continuar com a tarefa principal e explica que ele precisa construir um ninho de dragão tipo fogo. A recompensa é 5 pontos de experiência e 50 de ouro. O prota segura o filhote de dragão em sua mão e pergunta se ele realmente precisa construir um ninho de dragão tipo fogo, pois se isso realmente for verdade, então ele deve construir um lar para aquele pequeno dragão. O pequeno dragão começa a ficar irritado e tenta acertar fogo no prota, falando que ninguém apreciaria uma casa feita pelo um mero humano, e pergunta se ele está de brincadeira. No entanto, Lin nem liga para o que o pequeno dragão está falando e começa a mexer no sistema. Ele percebe que pode fazer um ninho para dragão iniciantes com apenas 100 de ouro. O dragão continua reclamando, pedindo para o prota o soltar, pois como ele poderia usar uma casa feita por um humano? De repente, algo começa a ser construído perto deles, e rapidamente o sistema avisa que a área foi aplicada e o parabeniza por concluir a tarefa, ressaltando que ele obteve 5 pontos de experiência e 50 de ouro. O ninho do dragão tipo fogo iniciante, paraíso do dragão de fogo, crescimento mais um dia, pode conter um limite de 500 de ouro. Ao ver aquilo, o pequeno dragão fica extremamente encantado pelo lugar. Sem pensar duas vezes, ele pula no meio do pequeno vulcão, curtindo aquele momento. Lin pergunta para o filhote se ele não acabou de dizer que não queria aquilo, e diz que ele é um grande de um mentiroso. No entanto, pelo menos o seu corpo é honesto. O prota fica olhando para o pequeno dragão e diz que de qualquer forma, como ele continua gritando ia, 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 deveria ser chamado apenas de Ian. Porém, ele percebe um barulho e ao prestar atenção no dragão, ele nota que ele está dormindo. Ele se surpreende, dizendo que aquela criatura realmente tem uma mente muito simples. Após o dragão ter dormido, o prota resolve seguir algumas instruções do sistema e completar algumas tarefas básicas. É tudo finalizado com alguns toques. Na verdade, é bem confortável ser uma espécie de criador de dragão. As plantas que foram cultivadas são frutas e escamas de dragão, uma das frutas favoritas da raça dos dragões. O período de crescimento é de apenas um dia. Depois da alimentação, o dragão crescerá 10 vezes mais. Lin olha para o sistema e diz que despertou o dragão, terminou todas as tarefas e questiona se agora pode sair. O sistema pede para ele usar o comando sair para deixar aquele local. Ao estalar o dedo e dizer sair, todo aquele mundo em que ele estava começa a se dissipar e ele volta para sua cama. Ao abrir os olhos lentamente, percebe várias pessoas ao seu redor. Ele pergunta por que todos estão ali o encarando. As pessoas estavam surpresas com ele. Ele pergunta o que está acontecendo para todos estarem tão chocados. Cal e o jovem Messi pedem para ele olhar para cima, e assim que ele olha, vê que o teto estava completamente quebrado. Os dois começam a comemorar, dizendo que o jovem mestre conseguiu explodir o teto, e até mesmo ele fica chocado, perguntando como fez aquilo. Tentando se esquivar do assunto, ele pergunta se realmente vale tanto a pena comemorar aquilo. O jovem garoto diz que sim, que devem comemorar, pois naquele momento o prota conseguiu liberar, porém Blade o interrompe, dizendo que Lin conseguiu liberar uma grande quantidade de energia extremamente poderosa. Então, tudo aquilo foi verdadeiramente dele. Ao ouvir que conseguiu fazer isso, o prota fica extremamente surpreso. Ele olha para sua mão e diz que entendeu, pois agora ele realmente pode perceber o poder mágico. Ele começa a se questionar se foi por causa do livro mágico que Oliver deu a ele. Enquanto os dois comemoravam lá atrás, ele se pergunta por que entrou em um espaço estranho assim para despertar a sua magia. Prota chama Cal e pede para ele dar uma olhada naquele livro. Ele explica que gostaria que o cavaleiro tentasse seguir as instruções do livro para cultivar e relatar se sentiu algo diferente. Pouco tempo depois, o prota diz que nem Cal e nem seu tio sentiram algo estranho depois de ler aquele livro. Então, talvez só ele possa entrar naquele espaço misterioso. E toda vez que tenta dizer isso para os outros, o sistema não deixa. Além disso, depois de explodir o telhado, sempre que tenta meditar,
ele acaba tossindo sangue. O sistema aparece avisando que o nível do dragão seria o limite do seu nível mágico. Quebrar com força, porém, pode fazer com que o corpo do usuário exploda. Lin deveria levar rapidamente o nível do dragão de fogo Yan para o nível 1. Antes do dragão atingir o nível 1, o usuário não poderia usar magia. Após receber essa informação, ele percebe que por todo esse tempo foi o sistema que estava limitando a sua absorção de poder mágico. Irritado com essa situação, Lin tentou voltar para o rancho. No entanto, aquele bastardo que se chamava de mordomo invadiu sua vida real, aparecendo até mesmo fora do subespaço, dizendo que a comida estava insuficiente e por isso a saúde do dragão de fogo Yan caiu para -10. Ele tentou simplesmente continuar comendo e ignorar aquela mensagem, porém o sistema começou a gritar com ele, dizendo que talvez ele não conseguisse se preocupar com as necessidades básicas. No entanto, o filhote estava faminto. O sistema se questiona que tipo de fazendeiro verdadeiramente qualificado ele é. Além de Lin, mais ninguém parecia saber da existência daquele subespaço do dragão ou até mesmo do sistema. Blaine percebe que o Prota está um pouco diferente e pergunta por que ele não está comendo. Lin tenta disfarçar, dizendo que de repente perdeu a fome, até que uma das serviçais aparece entregando outro prato de comida para ele. Blaine pergunta como ele pode comer tão pouco assim e ressalta que ele deveria comer mais, pois praticar magia é muito bom para o corpo. Lin agradece ao seu tio pelas palavras, no entanto, o sistema começa a rir. Blaine continua falando que já avisou Oliver sobre o despertar mágico do Prota e talvez ele venha buscar Lin para estudar na academia mágica sagrada deles. Lin se surpreende e pergunta se ele realmente irá estudar na academia Iris Sagrada. A academia sagrada é a melhor academia do Império Orandi. Oliver e o pai do Prota foram alunos lá. Zoe foi um dos alunos mais talentosos de toda a academia, enquanto ele estava relaxado em mais. O Prota pergunta o que significa isso. De repente, o lugar começa a mudar e o mordomo diz que o dragão de fogo Ian atingiu com sucesso o nível 1 e com isso o Prota desbloqueou a sala de treinamento mágico. Então, o mordomo pergunta por que ele não tenta praticar a sua primeira aula dentro da sala de treinamento. Assim que ele entra na sala, a primeira coisa que ele deve fazer é a prancha de equilíbrio de meditação. Lin tenta se equilibrar, dizendo que não vai cair, bem no momento em que perde a concentração. O Prota pergunta como ele deve se concentrar e meditar ao mesmo tempo. Um cronômetro aparece e depois de 5 segundos, o mordomo avisa que já se passaram 5 segundos e a meditação falhou, e por isso ele vai soltar um martelo de retribuição. O martelo começa a cair com 40 toneladas. O Prota fica extremamente assustado, dizendo que aquilo é brutal. No entanto, o martelo cai bem em seu rosto, fazendo com que ele se machuque. Porém, antes que caia, algo prende em seu pé e o puxa de volta para a prancha. Ele fica extremamente confuso, sem entender que diabos está acontecendo ali com ele. O mordomo fala que ao menos que ele consiga meditar com sucesso, ele nunca será capaz de deixar o quarto do equilíbrio. E se ele não conseguisse meditar por 5 segundos, o martelo de retribuição seria liberado mais uma vez. Vendo que não tem saída nem mesmo escolha, ele tenta se concentrar ao máximo para tentar meditar e questiona o sistema se ele está tentando treiná-lo ou matá-lo. No entanto, 5 segundos se passaram e ele não conseguiu se concentrar. Dessa vez, 80 toneladas o atinge. Isso acontece várias e várias vezes, até que ele finalmente consegue se concentrar e o mordomo o parabeniza pela conclusão do treinamento e ressalta que ele acabou de subir de nível. Com a cara toda machucada, ele sorri, pois agora está no nível 1. Um tempo depois, ele vai até a floresta e diz que já faz 7 dias desde que ele vem treinando muito, então deve ser capaz de experimentar todo esse poder. Ele ativa sua percepção mágica e a magia começa a rodeá-lo. Lin tenta usar o seu poder, no entanto, apenas uma pequena bola de fogo sai do seu ataque. Ele fica olhando para sua própria mão, perguntando por que é tão pequena. Ele apaga aquilo rapidamente, dizendo que foi muito vergonhoso, e felizmente não tinha ninguém perto para ver aquilo. No entanto, ao olhar para o lado, ele vê o pequeno Jack ali. Ele sai correndo, gritando que o jovem mestre pode usar magia de fogo. O Prota fica extremamente envergonhado, mandando com que ele calhe a boca e não conte para ninguém aquela coisa tão embaraçosa. No entanto, um pequeno ataque vai em direção ao Jack, porém, ele consegue desviar. Lin fica surpreso e pergunta se é a impressão dele ou a bola de fogo ficou um pouco mais forte. O mordomo aparece dizendo que Lin deveria observar, pois o poder mágico é afetado pela proficiência do fazendeiro. O Prota fica empolgado, perguntando para o pequeno Jack se ele quer testar de novo. No entanto, o garoto começa a chorar, gritando para ele
ficar longe. Os dias de paz de Lynn chegaram ao fim naquele pequeno feudo, com os gritos de alegria de Jack. Depois que Oliver recebeu a carta de Blade, ele enviou outra carta de aceitação para a Academia Sagrada. Lynn ficou extremamente feliz com essa notícia e abraçou seu tio com todo o amor do mundo. Com isso, os aldeões começaram a olhar para ele calorosamente, desejando toda a sorte do mundo e pedindo para que ele se cuidasse o máximo possível. E com essa despedida amorosa, Lynn Lannister finalmente pisou na estrada pela primeira vez para se tornar um grande mago. Leva cerca de um mês para a carruagem ir do feudo até a academia. Durante o dia, Jack os levará para a academia e durante a noite, o Prota irá até o rancho para treinar os seus dragões. E sem que ele notasse, o pequeno dragão ficou cada vez maior. Ian estava um pouco irritado, olhando para o Prota. Lynn perguntou por que Ian estava olhando para ele daquela forma. Atualmente, as estatísticas do pequeno dragão são nível 3, skill sopro do dragão, poder do dragão, imunidade à magia de fogo, mordida mágica, bola de fogo, escudo, habitat pequeno ninho do dragão de fogo. Uma mensagem em vermelho aparece, dizendo que é muito grave, pois está com superlotação. Saída 10 moedas de ouro por minuto. Valor de crescimento 3 de 500. Valor de saúde 100 de 100. De repente, o dragão ataca o protagonista, dizendo que quer um habitat novo. Lynn fica assustado, dizendo que aquele pequeno filhote de dragão é muito mais adorável do que o mordomo. O Prota diz que está tudo bem e que ele irá lhe dar um habitat novo, mas antes quer que o dragão o acompanhe para o mundo externo. Ian fica surpreso, perguntando se o Prota realmente está falando sério. O mordomo diz que recebeu as ordens do mestre fazendeiro, irá transferir o anfitrião e Ian para o lugar designado. O dragão começa a ficar empolgado. Lynn pergunta qual é o problema e se ele está com medo. No entanto, o dragão fala que isso é bobagem, pois ele não tem medo de nada. No entanto, no exato momento em que os dois são teletransportados para fora, uma pessoa percebe isso e abre os seus olhos. Um guerreiro extremamente poderoso com seu dragão gigantesco. Ele então pergunta por que um dragão existe fora do Vale Hifrost. Ian começa a abrir os seus olhos lentamente e pergunta para o seu mestre onde eles estão. Ele fala que aquele lugar é muito maior do que aquele lugar miserável onde ele estava. O Prota pergunta para Ian se ele está gostando e se ele gostaria de voar um pouco por ali. O dragão fica extremamente feliz e começa a abrir as suas asas. Depois de um mês, gradualmente o Prota conseguiu endireitar seus pensamentos, já que não tinha como se livrar daquele rancho estranho, então ele poderia trabalhar junto com ele. Lynn decidiu que vai criar dragões, isso vai tornar ele cada vez mais forte para que um dia possa encontrar o seu pai e limpar o nome da sua família. De repente, uma flecha vem na direção dos dois. Ian consegue desviar. Lynn fica assustado e pergunta se há caçadores de dragão ali. No entanto, uma explosão acontece no meio da floresta e gritos de ajuda começam a ecoar. Porém, ele também ouve pessoas falando que eles não devem recuar, pois aquela é a última esperança da caravana. Ele também ouve alguém dizendo que eles não deveriam se importar com a caravana, pois se isso acontecer, eles irão morrer silenciosamente, e é exatamente por isso que eles devem entregar a mercadoria. O protagonista se pergunta se isso é um roubo. Ele continua ouvindo vozes pedindo ajuda e pedindo por perdão, até que de repente ele ouve um grito chamando pelo jovem mestre. Imediatamente ele reconhece essa voz, percebendo que o pequeno Jack está no meio de tudo aquilo. Serpentes estavam cercando eles, enquanto eles estavam amarrados em uma árvore. Jack estava começando a chorar. Ele pensa que seu jovem mestre tem se preocupado em praticar magia. Então perdeu muito peso, e por isso ele resolveu sair para procurar um pouco de comida. No entanto, quando estava passando pela caravana, um grupo de caras maus saiu do meio da floresta. Rapidamente, eles derrotaram todos os soldados que protegiam a caravana. Então, o chefe deles foi até o líder da Câmara de Comércio Maison, chamado Lucas, e pediu para ele dizer onde estava escondida toda a mercadoria, pois se não dissesse, todo o grupo dele seria destruído, um por um. O chefe do grupo dos bandidos usa uma de suas serpentes para atacar um soldado, e rapidamente ele começa a falecer. Ele ressalta que isso irá continuar acontecendo caso o líder deles não coopere com eles. Lucas começa a ficar desesperado, vendo que seus companheiros estavam partindo. No entanto, mesmo assim, ele fecha seus olhos e começa a chorar. Enquanto se treme, ele diz que não pode fazer isso, pois o comprador das mercadorias é extremamente poderoso. Então, se eles perderem isso, serão pressionados até não conseguirem vender mais nada. O chefe dos ladrões fica olhando para ele, dizendo que não tem problema, pois eles irão continuar. Ele estala os dedos e a serpente começa a se aproximar do pequeno Jack. Assustado, ele só consegue pensar em se desculpar com seu jovem mestre, pois não poderá mais servi-lo. A serpente parte para o ataque. No entanto, uma bola de fogo cruza o céu, atingindo o local, queimando as cordas e as cobras. O chefe dos bandidos se pergunta o que está acontecendo ali. Porém, algo está vindo em sua direção. O Prota acerta um chute em seu rosto e pula para o outro lado. Ele zomba do bandido, dizendo que ele tem um corpo muito flexível. Com dificuldades para se manter em pé, o chefe dos bandidos começa a se levantar, enquanto seus companheiros
companheiros perguntam se ele está bem. Jack fica encantado ao ver que o jovem mestre apareceu para salvá-lo. Lin pede para ele se afastar um pouco, pois a situação vai ficar um pouco complicada. Naquele momento, os dois grupos começam a se encarar por um instante. Um dos ladrões falam que se aquela magia de fogo foi lançada pelaquele pirralho, então ele deve ser pelo menos um mago de terceiro nível. Porém, o chefe continua irritado, perguntando se aquele mago de terceiro nível é o suficiente para fazer todos eles se mijarem nas calças. Ele se questiona se esqueceram de quem realmente é o chefe do bando. Ele saca sua espada, dizendo que também é um cavaleiro de terceiro nível, e que, se comparar isso com um mago que precisa usar encantamentos, em uma batalha de curta distância, o cavaleiro tem muita vantagem. Ele ataca, no entanto, o protagonista consegue se esquivar e se surpreende com a força do seu oponente. O chefe dos ladrões continua atacando ferozmente, enquanto Lin tenta se esquivar de todos os ataques. Ele pensa que o chefe dos bandidos está certo, já que mago não tem nenhuma vantagem em um combate corpo a corpo. Além do mais, foi Ian que lançou aquele ataque de fogo. Porém, para não revelar a existência do seu dragão, Lin mandou que ele voltasse para o rancho imediatamente. O chefe dos bandidos continua avançando e pergunta para o Prota se ele pretende ficar só se esquivando. Com um movimento muito rápido, ele vai para trás de Lin, que fica surpreso com a velocidade do bandido. O Prota tenta desviar, no entanto, não é o suficiente. O ataque ainda o acerta de raspão, o jogando para longe. Ferido, ele começa a se levantar tremendo, pensando que não pode continuar apenas se desviando. Ele pensa que pelo menos o tempo que passou no rancho está servindo para algo agora, já que ele conseguiu aumentar bastante a sua agilidade e a sua força mental na sala de treinamento, e por isso ele precisa lutar agora. Ele começa a juntar magia em sua mão e grita para as chamas o ouvirem, porém antes de conseguir terminar o encantamento, o chefe dos bandidos avança novamente, acertando nele mais um golpe, o jogando para longe, fazendo com que ele bata numa árvore e caia no chão. O bandido o pega pelos cabelos e fala que ele é tão ingênuo que chega a ser fofo. Ele ressalta que na frente de um cavaleiro que está no mesmo nível, um mago não tem absolutamente nenhuma chance de lutar. Com tantos golpes recebidos, Lin começa a respirar ofegantemente e mal consegue se levantar. Ele pensa que realmente está em desvantagem e encarar aquele cara frente a frente será muito problemático. De repente, o sistema aparece dizendo que foi detectado que o mestre do rancho está lutando pela sua primeira vez e por isso vai começar a combinação com a magia do seu dragão. Essa informação deixa Lin muito surpreso. O mordomo continua falando que atualmente o mestre do rancho é um mestre do rancho de dragão de fogo nível 1. Habilidades disponíveis: magia básica, escudo, mordida e garra, magia de fogo instantânea e bola de fogo. O sistema então pergunta se ele quer prosseguir com a importação. O Prota começa a se perguntar se essa bola de fogo instantânea é a habilidade que o filhote conseguiu depois de comer a fruta escama do dragão. Ele fica extremamente surpreso ao descobrir que consegue usar a magia do dragão. O mordomo confirma, dizendo que tudo isso é verdade, pois a magia do dragão é naturalmente 2 níveis acima da dos humanos, e ressalta que ele pode usar a magia do dragão desde que não seja nada superior ao seu próprio nível. E quanto mais dragões o Prota tiver, mais tipo de magia ele poderá usar. Lin começa a sorrir, pensando que o sistema é realmente incrível. Ele escolhe sim, no entanto, o bandido avança, o chutando mais uma vez, dizendo para ele não se distrair durante uma batalha. Ele questiona onde está a magia que o Prota tanto se orgulhava e pergunta se ele não vai usá-la. Ele começa a pisar no Lin, dizendo que, se ele não usar a sua magia, ele não terá como vencer. Ele se prepara para dar o golpe final, mas no último segundo, Lin estica sua mão para confirmar a pergunta do mordomo. O chefe dos bandidos pergunta se aquela cintura tão fina do Prota será capaz de resistir ao seu ataque. Lin se vira rapidamente e usa a bola de fogo instantânea, que toma a forma de um dragão, causando um barulho ensurdecedor. O chefe dos bandidos consegue desviar, no entanto, a sua espada foi completamente derretida. Todo o bando começa a ficar assustado, já que o Prota conseguiu usar uma magia instantânea. O chefe dos bandidos, com uma voz trêmula, pergunta se ele realmente é capaz de usar magia instantânea. Lin começa a se levantar rindo, pedindo para o chefe dos bandidos lhe dizer se, diante de um mago que pode lançar instantaneamente suas magias, ele ainda acha que um cavaleiro que perdeu a sua espada realmente pode continuar lutando. Todos do bando se ajoelham, perguntando se o Prota quer fazer uma refeição com eles. No entanto, Lin continua seu ataque e explode o lugar, jogando todos para longe e gritando para todos eles sumirem dali. Pouco tempo depois, assim que o Prota salvou todos, Lucas pergunta se a magia de cura está funcionando bem. Ele diz que sim e agradece ao líder dos mercadores, ressaltando que suas feridas estão todas cicatrizadas. Lucas diz que na verdade ele não precisa agradecer de nada. Na verdade, todos ali deveriam agradecer a ele, pois graças a ele conseguiram proteger os seus bens importantes. Isso faz com que Lin fique um pouco confuso, se perguntando se todos os mercadores estão agradecendo pelas suas mercadorias e não pelas suas vidas. Isso o deixa muito surpreso, pois para os mercadores, as suas mercadorias são mais importantes do que suas próprias vidas. De repente, eles falam que finalmente chegaram e que aquela é a colheita inesperada da caravana. Eles puxam um
manto e revela uma donzela da floresta dos elfos. Uma elfa estava amarrada, sendo levada como mercadoria. Assim que o Prota vê aquilo, ele fica extremamente chocado, pois aquela é uma espécie que está extinta desde que os dragões destruíram o mundo. A forma de vida mais semelhante aos humanos. Esses são os elfos. O líder dos mercantes começa a rir, dizendo que nenhum homem poderia resistir àquilo, uma criança tão adorável, e por isso pede para que o Prota aceite. Lin começa a ficar irritado. Lucas o abraça, dizendo que todos ali são homens, então não há nada com que ele precise se envergonhar. Ele se aproxima ainda mais, dizendo que quer contar outra coisa, e ressalta que quando descobriram aquela elfa, todos estavam deslumbrados. A elfa só parecia estar muito assustado, mas não tinha nenhum ferimento. Porém, os mercenários ao seu redor talvez tenham morrido lutando por ela. Afinal, uma coisa tão linda quanto ela poderia ser vendida por pelo menos 1 milhão de ouro. Além disso, eles ressaltam que aquele item não era apenas um presente de agradecimento para o Prota, mas também um convite sincero para ele se juntar à Câmara de Comércio Maison. Lin questiona se aquilo realmente é um convite. O líder da Câmara diz que sim e ressalta que, para dizer a verdade, a Câmara enfrentou uma grande crise recentemente e que, se houvesse mais alguns gênios como o Prota que pudessem lançar magia instantaneamente, então a Câmara de Comércio poderia crescer novamente. Lin começa a se aproximar da gaiola onde a elfa estava e começa a agradecer a Lucas pela gentileza. Ele usa a magia de fogo para queimar as cordas que prendiam a elfa. Lucas se assusta e pergunta o que o Prota está fazendo. Lin começa a quebrar a gaiola, dizendo que o comerciante tratava a vida como se fosse uma mercadoria, e por isso ele não iria aceitar esse tipo de atitude. Lucas começa a ficar assustado e questiona se Lin não sabe o quão precioso aquele item é para eles, e o quanto isso custaria. O Prota dispara uma pequena bola de fogo no chão, assustando o líder dos mercadores. Ele sai correndo com medo do Prota, dizendo que ele pode fazer o que quiser. Todos os outros soldados também ficam assustados com a força demonstrada e começam a correr, deixando a elfa para trás. Lin continua usando a sua magia de fogo para derreter a gaiola que prendia a elfa. Ele estende a mão para ela, dizendo que ela não precisa ter medo, pois ele está ali para libertá-la. Um pouco receosa, pois até o momento ela foi tratada apenas como mercadoria, ela evita por um momento pegar a mão dele, mas no final acaba aceitando a ajuda e sai da gaiola. Ele pergunta se as chamas não a machucaram. Um pouco introvertida, ela baixa seus olhos agradecendo, porém ele sorri, dizendo que não é nada demais. O Prota se apresenta dizendo que seu nome é Lin e que se ela não se importar, ele gostaria de saber qual é o nome dela também. Porém, ela fica um pouco envergonhada. Ele também fica um pouco envergonhado, pensando que ela se surpreendeu muito facilmente com um pequeno coelhinho. Ele tenta contornar a situação, dizendo que está tudo bem se, caso ela não queira contar, pois eles irão se encontrar novamente. Ele se vira e começa a ir embora, dizendo que ela deveria sair dali e não deixar que as outras pessoas a capturassem de novo. Porém, ela fala que não, e mesmo com muita vergonha, ela começa a falar e grita que seu nome é Nick. Ela continua introvertida e diz que, se ela dissesse o seu nome, então ele não a afugentaria. A elfa se agarra ao braço do Prota, demonstrando um pouco de medo e gratidão. Enquanto tudo isso acontecia, o pequeno Jack estava assando um pouco de carne. Ele fica feliz dando risada e diz que finalmente conseguiu pegar um pouco de carne para o seu mestre. Dentro da carruagem, Nick estava comendo tudo muito rápido, como se não tivesse comido há dias. Lin fica assustado e pede para ela comer um pouco mais devagar, senão ela poderia se engasgar. Ele pergunta se ela quer um pouco de água. A elfa fica surpresa, pegando rapidamente o copo da mão dele e começa a tomar. Ele a questiona, perguntando por que depois de finalmente conseguir a sua liberdade, ela preferiu ficar ao lado dele em vez de retornar ao seu clã. Nick fica um pouco triste e, com lágrimas nos olhos, explica que não pode voltar. Ela explica que tudo isso é porque ela é muito brincalhona e se perdeu na floresta, e quando finalmente encontrou o caminho de casa, seu clã já havia desaparecido e a vila tinha sido destruída, com humanos por todos os lados. Os humanos estavam irritados, pois os elfos estavam ali até ontem. No entanto, um membro fala que eles não deveriam ficar reclamando e sim procurar mais um pouco, pois se apenas um elfo fosse encontrado, eles já poderiam faturar um bom dinheiro. De repente, um dos soldados ouviu um barulho e olhou para o lado, vendo uma cesta de flores. Nick começa a correr pela floresta o mais rápido que podia, pensando que o chefe do seu clã já havia dito que quando eles vissem humanos, eles deveriam ficar longe. No entanto, ela foi um pouco descuidada e tropeçou em uma corda deixada como armadilha. Ao olhar para trás, viu que já era tarde e assim ela foi pega. E por isso ela tentou escapar desesperadamente para encontrar os membros no seu clã. No entanto, não importava quantas vezes ela tentasse fugir, ela sempre era capturada no final. Enquanto ela contava essa história, ela tremia e chorava, mantendo sua cabeça baixa, pois toda sua vida, sua família e seu lar haviam sido completamente destruídos e tirado dela a força. O Prota fica extremamente irritado com essa história e bate na mesa, dizendo que aqueles foram um grupo de bandidos. A elfa fica assustada com toda a raiva dele. No entanto, ele se acalma, dizendo que aquela raiva não é direcionada a ela. Ele fica um pouco sem jeito
jeito e diz que também é humano e pergunta se ela não tem medo dele. Porém, Nick disse que não, o que o deixa surpresa. Ela ressalta que o Prota é o seu benfeitor. Ela se lembra que ele disse que, para os mercadores, a vida era tratada como mercadoria e que ele não iria aceitar isso. Por isso, ela acha que ele é diferente daqueles caras maus. Lynn olha para a elfa, um pouco envergonhado, e diz que não foi nada demais, ressaltando que, já que ela se sente assim, então poderá segui-lo. E se eles encontrarem pistas sobre o paradeiro do clã dos elfos, ele pode ajudá-la a voltar. Nick fica feliz com isso e começa a agradecer. Ele ressalta que está indo para a academia agora, no entanto, só permite que os funcionários fiquem na escola. A elfa começa a ficar empolgada, e ele fala que se ela não se importar, ela poderia fingir ser a sua empregada. Ao ouvir isso, ela fica calada e começa a tremer e até mesmo gaguejar, dizendo que seu avô disse que empregada doméstica é uma palavra muito perigosa. No entanto, ela acredita que vai conseguir fazer isso. Lynn fica envergonhado e fala que ela está tendo uma ideia errada, ressaltando que ela não vai ter que fazer nenhuma coisa estranha, e explica que a única coisa que ela precisa fazer é chamá-lo de jovem mestre, além de ter que trocar de roupa. O Prota fala que quanto aos outros, ela não precisa se preocupar com nenhum deles. Isso faz com que ela se acalme, comece a sorrir novamente e diga que está tudo bem, o chamando de jovem mestre. Lynn respira um pouco mais aliviado, pensando que pelo visto está tudo esclarecido. Ele se vira e começa a sair da carruagem, dizendo que está tudo bem. Já que está um pouco tarde, ele ressalta que ela deveria dormir dentro da carruagem naquela noite, enquanto ele dormiria do lado de fora junto com o pequeno Jack. Assim que ele sai, Jack pergunta por que seu mestre saiu da carruagem. Ele pergunta se não é bem-vindo ali. O pequeno Jack diz que ele é sempre bem-vindo, no entanto, não consegue entender por que ele tomou aquela decisão, pois uma linda senhora está perto dele dentro da carruagem, e mesmo assim ele quer dormir do lado de fora. O Prota fica um pouco irritado, pedindo para ele não falar esse tipo de coisa. 3 dias depois, eles chegam na academia. Jack fala que eles finalmente chegaram. Eles começam a descer. Lynn se lembra que Oliver havia dito que quando ele chegasse na academia, ele iria lhe contar mais sobre o livro feito de ossos de dragão. Ele começa a se perguntar se Oliver sabia que havia dragões dentro daquele livro quando o enviou para ele. De repente, o mordomo aparece dizendo que foi detectado que o anfitrião chegou à Academia Sagrada. Ele pede para o Prota explorar a academia para obter pistas e desbloquear a tarefa do ovo de dragão da água. Lynn fica surpreso ao descobrir que há outros dragões. O mordomo pede para o fazendeiro não ser tão desdenhoso e questiona se eles não ficariam mais fortes ao conseguir mais dragões. O Prota pergunta se realmente pode ficar mais forte. O sistema diz que sim e ressalta que o fazendeiro só eclodiu um ovo de dragão, então a sua habilidade atual é Fazendeiro Lynn, mago de primeira linha, total de espécie desbloqueada, 1. O fazendeiro continua falando que quando o fazendeiro continuar terminando as missões e desbloquear os 6 tipos de ovos de dragões, fogo, água, vento, terra, luz e escuridão, então ele poderá obter afinidade com todos os atributos mágicos. Lynn começa a refletir sobre todos os atributos mágicos e se empolga, dizendo que, se ele conseguir se tornar um mago sábio, vai ser muito mais fácil e quanto maior o risco, maior a recompensa. Esse é o tipo de troca que vale a pena. Empolgado ao descobrir que pode ficar mais forte e ter afinidade com vários atributos mágicos, ele começa a sorrir, indo em direção à academia. Ele olha para trás e fala para o pequeno Jack e para Nick esperarem por ele, pois o jovem mestre irá voltar triunfante. O pequeno Jack, empolgado, deseja boa sorte ao seu mestre, enquanto a pequena elfa, extremamente feliz com tudo isso, diz para ele que vai dar tudo certo. Dentro da escola, tudo acontece com magia. Alunos recebem suas encomendas, outros alunos aprendem a como fazer magia. Ao ver tudo isso, o Prota fala que isso já era esperado de uma academia mágica. Ele vai até a estátua e fica olhando para ela. De repente, alguém chama por ele, dizendo que o diretor associado Oliver está fora por trabalho e não estará ali por um tempo. Ele se vira, olhando para o homem que está falando com ele. O homem fala que Oliver fez uma exceção. No entanto, a academia tem uma tradição e ele precisa segui-lo para fazer um teste de admissão. Lynn sorri e diz que não tem problema. Em outro lugar, várias pessoas estavam reunidas, perguntando se achavam que as pessoas que entraram na associação tinham um bom talento. Outros dizem que acham que o nível de afinidade mágica ou o nível de talento deve ser pelo menos mediano ou alto. Porém, a maioria das pessoas acham que serão medianas. Um dos alunos grita falando que talvez um deles seja de alto nível, já que foi escolhido por Oliver. De repente, o Prota aparece ali. As pessoas ficam um pouco assustadas, dizendo que ele chegou. Sem hesitar, ele passa diante de todo mundo, como um verdadeiro rei. Um homem com uma bola de cristal na mão chama Lynn e fala que ele se chama Fred Edmund e irá testar o talento mágico do Prota. Ele questiona se Lynn está preparado. O Prota sorri e diz que sim. Fred diz que admira a confiança do Prota. Ele lança a bola de cristal e fala que Lynn deve apenas relaxar e colocar a mão ali. No entanto, ele fica um pouco apreensivo, pois esqueceu de verificar algo. Ele chama o mordomo perguntando
perguntando se a fazenda pode ser detectada pelo aquele cristal, pois se descobrirem a existência de Ian, isso pode ser um grande problema. O sistema pede para o Prota não se preocupar, pois o cristal apenas detecta o nível de talento mágico dele, nada mais do que isso. Fred chama a atenção de Lynn, pois ele estava demorando demais. O Prota se desculpa, começando a se concentrar e coloca sua mão no cristal, pensando que seu talento mágico não deve ser tão ruim, já que seu pai era um gênio. De repente, o cristal começa a mudar de cor e emanar uma luz muito forte. Então, rapaziada, se vocês gostaram dessa obra e querem a parte 2, deixa like, comenta e se inscreve aí pra estar ajudando nós a bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Valeu!